Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos a mais um vídeo do canal História Online. Eu sou a professora Vanessa Carniello e hoje nós vamos começar uma linha de vídeos, uma sequência de vídeos sobre história do Brasil. Sejam muito bem-vindos, vamos começar a nossa aula. Bom, antes da gente começar de fato a nossa aula de História do Brasil de hoje, eu quero aqui falar para vocês, que nós estamos hoje, especialmente, inaugurando um novo quadro, no nosso canal, que são as aulas voltadas para os alunos do ensino médio. Você que está se preparando para o Enem, que está se preparando para os vestibulares desse ano, ou quem sabe do ano que vem, até porque nós estamos passando aí por um período bem tenso da nossa história, que é a pandemia do Covid-19. Então a gente não sabe muito bem como os nossos governantes, como as universidades vão lidar ainda com essas questões nos vestibulares. A gente sabe, por exemplo, que o Enem, a gente está gravando esse vídeo hoje é dia 20, de maio. Hoje saiu uma notícia, então, que o MEC e o INEP decidiram adiar de fato o Enem. Então, não são muitos dias, não vai cancelar nem nada. Ele vai fazer uma votação em junho para saber, de vocês, os meninos que vão fazer o Enem, se vocês concordam, decidirem, na verdade, uma nova data para a prova. Será 30 ou 60 dias, mais ou menos, Enfim, a gente ainda não sabe como tudo isso vai funcionar. Mas o fato é que vai ter Enem, O Enem não foi cancelado. E quem tem condições, quem tem possibilidade de continuar se preparando para essa prova, é muito importante, Então, por isso mesmo, a gente trouxe aqui esse novo projeto para o canal, direcionado a essa galera que está querendo estudar para os vestibulares, nesse tempo incerto que nós estamos vivendo. Dito isso, a nossa aula de hoje, como eu disse lá na abertura, é sobre a história do Brasil. Só que não é especificamente sobre o Brasil que nós vamos falar hoje. Por que nós não vamos falar especificamente de Brasil hoje? Porque para entender a história do Brasil nessa perspectiva, de que a história do Brasil começa em 1500 com o descobrimento, com a chegada de Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil, a gente precisa entender um contexto anterior. O que estava acontecendo na Europa, quais são os países que estão envolvidos nesse descobrimento, nessas conquistas que vão acontecer aí ao longo do século XV, XVI e também XVII. Mas principalmente século XV e XVI. Então, a gente precisa entender primeiro o contexto. Não adianta, eu sempre falo para os meus alunos que não adianta a gente tentar isolar os acontecimentos históricos, eles são frutos de contextos e a gente precisa entender esses contextos, compreender esses contextos para a gente aí de fato entender onde a gente está querendo chegar, que no caso aqui da nossa aula é História do Brasil. Então hoje o tema da aula, na verdade, são grandes navegações ou a expansão marítima comercial. Esse é o nosso assunto de hoje. Para a gente chegar até a história do Brasil, a gente precisa entender esse contexto, então, anterior, ok? Então, a nossa aula vai funcionar da seguinte forma: eu vou falando aqui com vocês, vou explicando, a gente vai conversando, e eu vou mostrar para vocês aqui na apresentação, no Prezi, um material bem bacana que eu preparei, mostrando aqui os pontos principais dessa temática, as motivações, o contexto político e econômico que se insere essas grandes navegações, falar também sobre essas conquistas, os tratados e principalmente as consequências de todos esses acontecimentos, desse grande empreendimento que foi as grandes navegações. Na verdade, a gente precisa entender essas grandes navegações como um grande empreendimento, feito principalmente ali no século XV e XVI por Portugal e Espanha, e depois entram outros países, A gente vai ter aí a Inglaterra, a França, enfim, essas potências europeias que vão se formar
e vão aí disputar, que vão também empreender essa questão das grandes navegações. Ok? Então vamos lá. Primeiro ponto, vamos falar aqui, eu coloquei aqui para vocês a introdução, né? Porque é importante a gente entender qual é a definição dessas grandes navegações. O que nós estamos entendendo por grandes navegações ou expansão marítima comercial. Então eu coloquei aqui para vocês que durante esses séculos, como eu disse, 15, 16 e 17, os europeus, mas principalmente os portugueses e os espanhóis, lançaram-se nos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico, mas principalmente ali no Atlântico nesse começo, né? Esse período então ficou conhecido como essas grandes navegações ou expansão marítima comercial. Mas a gente precisa entender por que isso aconteceu? Por que eles empreenderam, né, esse projeto das grandes navegações? Por que eles saíram ali da Europa e foram buscar outras rotas comerciais, né? Por exemplo, aqui nós vamos aqui para as motivações. Eu elenquei aqui para vocês 5 dessas motivações, né? Fatores que vão contribuir para essa expansão marítimo comercial. O primeiro ponto, eu tenho aí traçar novas rotas comerciais com o objetivo de atingir o Oriente em busca de especiarias. Isso é muito importante a gente entender. Como assim, Vanessa, né? Expandir o território, essas rotas comerciais, como assim? As rotas comerciais, elas eram muito importantes e elas estavam centralizadas, eu vou falando enroscando o cabelo, elas estavam centralizadas nesse momento ali no Mar Mediterrâneo, né? O Mar Mediterrâneo, ele era praticamente monopolizado pelos italianos, e aí é interessante também a gente entender esse termo, né? A gente fala, era monopolizado pelos italianos, mas a Itália em si, ela ainda não existia, né, enquanto país. Então, basicamente, o Mar Mediterrâneo, ele era monopolizado por Gênova e Florença, Veneza? Por Gênova e Veneza. Então, essas cidades, elas monopolizavam esse comércio aí no Mar Mediterrâneo, né? Então, isso acabava dificultando também a vida de outros países para passar ali pelo Mar Mediterrâneo. É interessante a gente falar também que o Mar Mediterrâneo, ele é extremamente importante por ser aí um mar que ele liga, né, 3 continentes muito importantes. Se a gente pegar aqui um mapa, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, acho que aqui tem melhor, a gente consegue enxergar. Se a gente pegar aqui no mapa, a gente consegue ver que Gênova e Veneza, né, ficam aqui próximo a esse Mar Mediterrâneo, e o Mar Mediterrâneo, ele vai aí ser entreposto, né, de 3 continentes, o encontro de 3 grandes continentes importantes para todo o comércio daquela região, certo? Então, o primeiro ponto, né, a primeira motivação para essas grandes navegações foi buscar novas rotas comerciais para buscar especiarias lá no Oriente, especificamente nas Índias, né? Porque ali no Mar Mediterrâneo estava tendo esse monopólio desses italianos, né, de Gênova e Veneza principalmente, e nós temos também ali no norte da África um monopólio dos árabes no comércio também. Então era importante para essas nações, para esses países, né, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, buscar novas rotas comerciais, rotas alternativas, para ir lá no Oriente buscar especiarias que eram muito importantes também para o comércio e enriquecimento dessas nações, certo? Então, primeiro ponto, primeira motivação que a gente vai ver aqui, que vai motivar essas grandes navegações, é aí buscar novas rotas comerciais com o objetivo de alcançar o Oriente aí para buscar especiarias. O segundo ponto também é conquistar territórios, né? Nós vamos ver que aqui, por exemplo, Portugal, que vai ser um dos pioneiros nessas grandes navegações, ele vai conquistar uma série de territórios, principalmente ali no continente africano, e também aqui vindo, obviamente, para as Américas, né? Ele vai conquistar uma série de territórios a partir desse empreendimento, desse acontecimento das grandes navegações, dessa expansão marítima. Então, a conquista de novos territórios também, de certa forma, vai motivar essas grandes navegações. Interessante a gente falar sobre isso também, porque, por exemplo, não é só esses fatores que vão impulsionar essas grandes navegações. Como eu disse, eu elenquei 5 aqui para vocês, mas a gente pode, por exemplo, pegar o caso específico de Portugal. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão do pioneirismo português, mas
Portugal vai empreender essas grandes navegações quase como uma necessidade, né? Uma necessidade de superar a crise que havia acontecido lá no século XIV. Eu coloquei aqui no item 4, por exemplo, vou pular aqui a ordem que eu coloquei, já que surgiu a oportunidade, né? No item 4 tem aqui a busca de terras, né, e novas minas, ouro e prata, com o objetivo de superar a crise desse século XIV. Vindo aqui para esse esquema que eu coloquei aqui para vocês, a gente percebe que no século XIV foi aquele período, né, de crise da Baixa Idade Média. Sempre que a gente fala dessa crise do século XIV, a gente fala para os alunos lembrarem da crise da fome, da peste, né, da miséria, da guerra, daquele período. E Portugal, querendo ou não, no século XV, né, ainda tem todos esses resquícios dessa crise agrícola, principalmente, uma crise monetária, uma crise na falta de ouro, né, para se cunhar as moedas. Uma curiosidade sobre essa questão, a gente sempre assiste nos filmes antigos, ou filmes desse período, as pessoas morderem, né, as moedas. E aí às vezes muitas pessoas não entendem aquilo, mas elas mordem a moeda porque a moeda ela é fabricada pelo metal precioso, né? Ela é fabricada de ouro. Então ela morde para ela saber se aquela moeda é de fato verdadeira ou não. Então Portugal ele precisava, e a Europa como um todo, precisava se recuperar dessa crise do século XIV e também precisava superar uma crise monetária, uma falta de metais preciosos ali na Europa e que já não dava mais conta da fabricação das moedas que precisavam ser fabricadas, né? Então aqui essa crise do século XIV, como eu disse aqui para vocês, uma crise agrária, uma crise econômica, uma crise social que vai servir como uma motivação para os europeus e principalmente para os portugueses a buscar novos territórios, buscar novas rotas comerciais, tá? É um importante fator a se ressaltar. O terceiro ponto, né, como eu pulei, o terceiro ponto aqui é o Renascimento. Essas grandes navegações, elas só aconteceram porque antes disso, né, e dentro desse contexto, estava acontecendo também o Renascimento científico, o Renascimento cultural, que vai incentivar o descobrimento de novas técnicas de navegação, de novos instrumentos de navegação, né? E isso tudo vai contribuir e vai motivar o acontecimento dessa expansão marítima comercial e dessas grandes navegações. Por último, eu coloquei aqui a expansão da fé católica, né? A igreja ela vai apoiar esse empreendimento, esse projeto das grandes navegações e depois ela vai pegar meio que rabeira, né, nessa questão das grandes navegações, porque ela precisava expandir a sua fé. Então, inicialmente a igreja ela apoia essas grandes navegações e depois, principalmente com as reformas protestantes, a Igreja Católica vai pegar aí carona nessas grandes navegações para conquistar cada vez mais fiéis, já que isso é uma questão muitíssimo importante para a religião católica, que é a questão do proselitismo, né, de alcançar novos fiéis, de fazer novos fiéis. Então, a fé católica ela vai também contribuir para essa expansão aí das grandes navegações, certo? Vindo aqui, então, para a gente entender por que essas grandes navegações aconteceram nesse período específico do século XV, XVI e XVII, que é também um período, né, essas grandes navegações ela acontecem num período de transição entre o que a gente chama de Idade Média e o que a gente chama de Idade Moderna. Então, é um período de consolidação desse mundo moderno. Interessante a gente entender isso também, tá? A gente precisa entender, então, os contextos, principalmente o contexto político e o contexto econômico. O que estava acontecendo naquela sociedade, né, em Portugal, em Espanha, né? Vamos pegar aqui esses dois que são os pioneiros, para acontecer, de fato, essas grandes navegações. Como eu disse, é muito importante a gente entender o contexto,
né, que é daquele assunto que nós estamos estudando, para a gente tentar entender como um todo, né, fazer uma ligação com um todo. Não tem como a gente achar que o Brasil é uma ilha e que não tem ligação nenhuma com outros contextos, né? E então a gente vai, nesse momento, o contexto político e econômico de antigo regime. Esse antigo regime, na verdade, e aí eu lembro da aula do Robson, né, da nossa última aula que ele publicou aqui no canal, e eu sempre falo isso para os meus alunos, porque é interessante vocês criarem essa concepção. Essas pessoas que viviam naquele período não sabiam que estavam vivendo, obviamente, no antigo regime, né? Elas vão falar, o nosso modelo de sociedade é o antigo regime. Nosso modelo de sociedade é o antigo regime. Existe, né? Eu falo assim, até em questão de datas, né? Quando eu falo aqui que as grandes navegações, elas aconteceram no período de transição entre a Idade Média e essa consolidação desse mundo moderno, não dá pra gente colocar uma data específica, né, para o acontecimento dessa virada entre Idade Média e Idade Moderna. Geralmente a gente pega aí a queda de Constantinopla como exemplo, é óbvio, como um marco, né, histórico, como um marco cronológico, mas não significa que de um dia para o outro as pessoas mudam de mentalidade, muda-se o imaginário, muda-se a estrutura dessa sociedade. Né? Isso não acontece. A gente tem que lembrar sempre que na história é tudo um processo histórico. Então essas grandes navegações estão inseridas nesse contexto de antigo regime. Tá? E o antigo regime, a gente vai pegar aqui e elencar principalmente a questão política e a questão econômica, que vai influenciar muito nessa expansão marítimo-comercial. Então a gente tem aqui como modelo político, por exemplo, o absolutismo. Eu coloquei aqui para vocês que o absolutismo foi uma forma de governo em que o poder esteve centralizado nas mãos do rei. E a gente vai ver que essa centralização do poder nas mãos do rei é fundamental para as grandes navegações e principalmente para a formação dos países como a gente conhece hoje. Né? A gente vai ver daqui a pouco a formação dos Estados Nacionais, por exemplo. Essa formação dos Estados Nacionais ou Estados modernos é a centralização do poder nas mãos do rei. E isso vai ser muito importante para o fortalecimento do Estado e para que esse Estado tivesse condições também para poder financiar e empreender, né? Eu estou repetindo sempre essa palavra, empreender, acho que ela vai ser a palavra da aula. Empreender essas grandes navegações, tá? Então, continuando aqui, esse sistema esteve vigente na Europa entre os séculos 16, 17 principalmente, e esse tal sistema foi possível por meio da unificação dos Estados Nacionais no início da Idade Moderna, como eu falei para vocês, e aqui eu coloquei uma fotinha, né, um quadro aí do rei Luís XIV, né, que é o símbolo maior que a gente conhece desse absolutismo, foi o rei da França, né, que é daquela famosa frase, né, o Estado sou eu, então isso né, ele personifica o Estado. Isso é importante a gente entender também, que o rei, essa centralização do poder nas mãos do rei, simboliza aí que ele é a personificação desse Estado. O Estado, nessa lógica, vai ser muito importante porque o rei ele vai ter condições de pensar num projeto maior para toda aquela região. Ele deixa de pensar, por exemplo, aqui quando existe, né, na Idade Média, os senhores feudais, cada senhor pensando no seu próprio feudo, né, no desenvolvimento econômico do seu próprio feudo. Agora, com a centralização do poder nas mãos do rei, né, com essa criação desse sistema absolutista, vai existir um fortalecimento e uma criação dessa noção de Estado, né? O governante vai ter condições aí de realizar os seus projetos e, obviamente, com o apoio da nobreza, com o apoio da burguesia, e isso vai fazer com que esse Estado se fortaleça, tá? Então, aqui, essa é a questão do absolutismo, que é o sistema político do antigo regime em que se insere essas grandes navegações. Na questão econômica, a gente tem o mercantilismo. Não tem como entendermos as grandes navegações sem falar do mercantilismo.
O mercantilismo, ele é, na verdade, um conjunto de práticas econômicas que vão acontecer aí nesse período desse antigo regime, e essas práticas econômicas vão incentivar, vão motivar também essas grandes navegações. Montei aqui para vocês um esqueminha para a gente entender o que é esse mercantilismo, né? Eu montei, na verdade, um mapa conceitual. Então vamos aqui, o mercantilismo, ele é, primeiro de tudo, um conjunto de práticas econômicas que visam esse acúmulo de capitais. O mercantilismo, muitos historiadores costumam dizer que esse mercantilismo é, na verdade, um pré-capitalismo. Outros historiadores preferem falar, como eu disse agora há pouco, que é um conjunto de práticas econômicas e que vai possibilitar esse acúmulo de capitais, tá? Até porque, puxando mais uma vez, né, revisando aí a aula sobre conceitos do Robson da semana passada, não tem como a gente falar que esse mercantilismo, esse sistema que existiu naquele período, as pessoas ali tivessem consciência de que ele viria antes do capitalismo, que o capitalismo vem depois. Existem algumas teorias que dão conta que o capitalismo ele sempre seria um fim, né? O capitalismo seria sempre o fim desse processo. Mas eu prefiro entender o mercantilismo, então, como esse conjunto de práticas econômicas, tá? E, enfim, o objetivo, obviamente, desse mercantilismo é o fortalecimento do Estado e o enriquecimento da burguesia. Como eu disse para vocês, o fortalecimento do Estado vai ser muito importante nesse momento. As grandes navegações vão ser motivadas por esse fortalecimento e ela vai buscar cada vez mais esse fortalecimento. Mas esse fortalecimento por meio de alguns fatores muito importantes, que são justamente essas práticas mercantilistas. Então, olha só, colocando aqui, primeiro ponto, né, a primeira prática que eu elenquei aqui pra gente falar, pra gente conversar, que é o metalismo. O que é o metalismo? É a busca por metais. Qualquer metal? Não, metais preciosos, né? Como eu disse para vocês agora há pouco, a moeda ela era cunhada por meio desses metais preciosos, principalmente do ouro. Então era necessário que tivesse esse ouro para fazer essas moedas e, obviamente, ouro simboliza riqueza. Então, quanto mais ouro e prata, principalmente essas nações, conseguissem acumular, melhor para elas, né? Simbolizava cada vez mais poder e fortalecimento, tá? Então, elas vão buscar essas grandes navegações, ter esse fator do metalismo como uma motivação também, mas também como uma consequência, né? Porque eles vão buscar esses metais preciosos. Tá? Segundo ponto, uma balança comercial favorável. O que é balança comercial favorável? Ora, é um país manter um lucro, né? Ter lucro mais do que prejuízo. Né? Tem uma figura que eu coloquei para vocês sobre essa balancinha, né? Seria, na verdade, o Estado exportar mais, ou seja, vender mais seus produtos do que importar. Então, é você conseguir vender mais os produtos que você fabrica e comprar menos. Isso faz com que a balança comercial do seu país permaneça favorável, ou seja, você está lucrando, né? E isso vai fortalecer também esses estados. Mais uma vez, aí um fator muito importante desse mercantilismo, que é esse sistema econômico desse período, mas também um fator que vai motivar e vai também trazer como consequência a questão das grandes navegações, ok? Terceiro ponto, o colonialismo, né? Todo mundo sabe que Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, colonizou o Brasil justamente nessa lógica, nesse contexto das grandes navegações, tá? Então, o colonialismo vai ser também um fator, né, uma característica, uma prática do mercantilismo, porque você conquista aquela terra, você explora aquela terra e dá condições para que aquela terra enriqueça, principalmente na questão da exploração do ouro e da prata, a nação que está colonizando. Né? Então, como por exemplo aqui no caso do Brasil, né, o intuito inicialmente sempre foi buscar metais preciosos,
né? Quando Portugal lá na frente descobre ouro aqui no Brasil, ele vai explorar muito esse ouro e levar esse ouro para enriquecer o Estado, para enriquecer Portugal. Então é um fator que vai aqui incentivar essas grandes navegações, né? Uma necessidade, como eu disse para vocês, desses países de buscar metais preciosos, e aí eles vão também colonizar essas regiões também para enriquecer cada vez mais esse estado. Veja bem, tudo está desembocando nessa questão de fortalecimento do estado. Então percebam que isso é muito importante. Quarto ponto, a intervenção estatal, né? O controle do Estado, em relação à economia. Controle da economia pelo Estado, né? Como eu coloquei aqui para vocês. Nesse momento, o Estado, ele vai interferir nessa economia, ele detém esse controle, tá? Dessa economia, para poder também favorecer a esse fortalecimento do Estado. O último ponto que eu coloquei aqui para vocês é a questão do escravismo, né, principalmente do tráfico negreiro, que é um fator, né, um comércio que vai render muito dinheiro para enriquecimento para esses estados. Então, o tráfico negreiro e o escravismo é uma característica, é uma prática desse mercantilismo e é também aí um fator que vai enriquecer, que vai contribuir, que vai incentivar essas grandes navegações, ok? Depois disso, a gente vem para cá, para o próximo ponto da nossa aula, que são os pioneiros, né? Portugal e Espanha saem em vantagem, né? Eles vão empreender essas grandes navegações primeiro que os outros países. Mas por que eles vão empreender essas grandes navegações antes dos outros países? Então, olha só, eu coloquei aqui para vocês os fatores que contribuíram, né, para o pioneirismo português. Primeiro ponto, a posição geográfica do país, extremamente favorável. A gente precisa lembrar que Portugal fica ali na região litorânea, né, e tem uma excelente saída, um excelente escoamento para o oceano. E isso, obviamente, vai incentivar, vai contribuir para que Portugal saia primeiro nessas grandes navegações. Tá? Outro fator que a gente pode falar em relação ao posicionamento geográfico é que Lisboa já era um importante entreposto comercial. Como assim, Vanessa, importante entreposto comercial? Os comerciantes queriam sair ali do mar Mediterrâneo, passar pelo Estreito de Gibraltar, dar a volta ali por cima da Península Ibérica. E para isso eles paravam muitas vezes em Lisboa, fazendo com que Lisboa já se tornasse fosse um importante entreposto comercial ali para Portugal. Então esse fator também vai contribuir para que Portugal saia em vantagem em relação à sua posição geográfica, tá bom? Segundo fator, a existência de um poder centralizado e de um Estado unificado, sem dimensões internas, né? A gente coloca aqui, eu coloquei um mapa para vocês para mostrar todo esse processo, como que Portugal, ao longo aí do século 11, 12, 13, que na verdade a gente poderia até colocar aqui 14 também, vai se unificar, né? Vai se tornar apenas um território. A partir aí principalmente da expulsão dos muçulmanos que vão invadir esse território, né, ali no final dessa Idade Média, nós temos também a Revolução de Avis. A Revolução de Avis, que aconteceu no século XIV, que foi a última guerra, né, a última batalha que fez com que os portugueses se unificassem. Por isso ele vai sair em vantagem nas grandes navegações, como mostra aí no mapa. Então Portugal sai em vantagem justamente por conta desses fatores. Primeiro, então, posição geográfica. Segundo, a existência de um poder centralizado, principalmente após a Revolução de Avis no século XIV. Terceiro ponto, a longa experiência, né, dos pescadores e marinheiros portugueses. Isso é um fator fundamental, porque esses portugueses, então esses marinheiros, eles já tinham uma experiência com os oceanos, então eles já sabiam navegar, sem contar que ali em Portugal estava localizada a escola de Sagres.
E essa escola de Sagres era uma escola náutica, né, e que vai contar com as melhores tecnologias do período. Então nós temos aí, por exemplo, coloquei aqui algumas figuras para vocês, algumas imagens, né? Eles vão criar ali na escola de Sagres a bússola, o quadrante, e tudo isso vai contribuir para que esses marinheiros conseguissem se localizar no oceano, né? Se direcionar. E isso vai ser fundamental, essa experiência ela é fundamental para esses navegantes portugueses que vão sair aí em vantagem nesse período das expedições, tá? Da expansão marítima. E por último, eu coloquei aqui para vocês uma burguesia aliada ao rei e disposta a investir em comércio marítimo, né? Como eu disse, o Estado centralizado nas mãos do rei, ele vai ser muito importante para que possa acontecer esses projetos, para que esses projetos venham à tona. E isso só acontece por meio também do apoio da burguesia, né, que visava, por exemplo, buscar aí o enriquecimento, o acúmulo de capitais por meio dessas expedições, né, por esse estabelecimento de novos comércios. O rei ele tinha um importante interesse que obviamente era ganhar cada vez mais poder. E os nobres, né, vai apoiar o rei, vai apoiar o Estado também porque a nobreza precisava buscar terras, né? Então todos esses setores, juntamente com a igreja, né, a gente não pode esquecer que a igreja também vai contribuir, vai ser uma instituição que vai estar ao lado e aliada a esse rei nesse momento, tá? Como eu disse lá na questão das motivações, a igreja ela vai apoiar e vai motivar essas grandes navegações porque ela precisava buscar novos fiéis, principalmente aí depois das reformas protestantes, né, em que ela perde muitos fiéis ali na Europa. Então esse aqui é o contexto de Portugal que vai influenciar nessas grandes navegações. Agora a gente tem outro país que eu disse para vocês também, que é a Espanha, né? A Espanha ela também é pioneira nessas grandes navegações, mas na verdade a gente costuma dizer, inclusive, que ela chega um pouco atrasada no processo de unificação dos estados. Para vocês terem uma ideia, enquanto ali Portugal se unificou de fato com a Revolução de Avis no final do século XIV, a Espanha ela vai conseguir essa unificação mesmo em 1492, no mesmo ano que Cristóvão Colombo já estava chegando na América. Então, a Espanha ela teve um atraso, digamos assim, nesse processo de unificação, mas depois disso ela também vai empreender, ela vai ser a segunda nação envolvida nessas grandes navegações. E aí eu coloquei aqui para vocês que, óbvio, né, por mais que tenha sido tardio em relação a Portugal, ainda assim estava à frente de várias outras nações. Então a gente tem a formação dos Estados Nacionais, a Espanha, ela se forma ali também principalmente a partir da Guerra da Reconquista, né, que a gente chama, em que ela expulsa de fato os muçulmanos, principalmente dessa região aqui de Granada, abaixo do Reino de Castela, né, e vai se unificar de fato a partir do casamento do Fernando de Aragão e a Isabel de Castela em 1469. Então percebam, a gente tem uma união dos dois reinos, que é uma união territorial, né, que acontece ali em 1469, e a gente tem de fato uma formação desse Estado Nacional quando os espanhóis conseguem de fato expulsar os muçulmanos ali do Califado de Granada em 1492, que é o mesmo ano que o Cristóvão Colombo chega às Américas, como eu já disse, certo? Segundo fator que vai contribuir para que os espanhóis, né, sejam a segunda nação a empreender essa expansão marítima é o projeto e a viagem do Cristóvão Colombo, né? Como eu disse, ele chega lá nas Américas em 1492, mas até chegar lá existe um longo caminho, né, em que ele vai precisar convencer, inclusive, o rei, né, os governantes, de que ele não era louco, de que ele tinha um projeto, né, que na verdade ele acreditava que se ele seguisse reto no horizonte, né, se ele navegasse no horizonte, ele iria chegar aí até as Índias. É um projeto que a gente chama de circunnavegação. Então ele seguiria ali ao horizonte e chegaria aí nas Índias.
tá? Óbvio que ele não chegou nas Índias, a gente sabe disso, ele chegou ali na região do Caribe, né? A gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas ele chega ali naquela região do Caribe acreditando inicialmente ter chegado às Índias e tudo mais, e o coitado não sabia nem onde estava. Essa é a verdade. Então, o Cristóvão Colombo, ele tinha esse projeto, então, de circunnavegação. Ele queria dar a volta aí para poder chegar até as Índias, certo? Mas, na verdade, o que acontece é exatamente isso que eu mostro aqui para vocês no mapa, que ele acaba se deparando com outras terras e aí ele acaba descobrindo, né, um novo território, que a gente vai chamar de Novo Mundo, né, que é aí, ele chega na região do Caribe, certo? Falar nisso, tem um filme muito bacana sobre esse assunto, se chama 1492, A Descoberta do Paraíso. Se eu não me engano, é esse nome mesmo do filme, tá? O Cristóvão Colombo tinha esse projeto, mas ele acaba, como eu disse, topando, e aqui eu mostro um mapa para vocês sobre algumas viagens que ele vai fazer, né, as viagens do Cristóvão Colombo. A primeira viagem é essa da setinha vermelha, em torno dos anos de 1492 e 1493, em que ele chega nessa região das Ilhas do Caribe, achando que tinha chegado às Índias. Somente um tempo depois, a gente sabe disso, né? Somente depois com o Américo Vespúcio é que a gente vai, que eles tiveram noção de que tinham chegado a um novo emaranhado de terras, que são um continente. Olha só, nós temos aqui uma linha cronológica que eu montei para vocês sobre essas descobertas e essas conquistas que foram alcançadas principalmente por Portugal e Espanha nesse período das grandes navegações. Por exemplo, Portugal, que foi um dos primeiros nessas grandes navegações, vai adquirir cada vez mais vantagem a partir do momento em que ele vai conquistando alguns territórios ali da sua costa, né, ali daquela região do Oceano Atlântico. Então, por exemplo, uma das primeiras conquistas de Portugal, que vai dar aí, né, mais fôlego, inclusive, para que Portugal continuasse a conquistar novos territórios, é aí a chegada a Ceuta, né? Ceuta era um importante local para o comércio ali, principalmente para o controle, na verdade, do Estreito de Gibraltar. Tá? Então, ao conquistar Ceuta, Portugal ganha esse controle desse Estreito de Gibraltar, e isso vai trazer também benefício, vai trazer poder, né, para Portugal. Então, a primeira conquista de Portugal, que foi chegar até Ceuta, vai ser muito importante para que Portugal continue a fazer essas novas descobertas, esses novos territórios e tentando aí alcançar novas rotas comerciais. A segunda conquista, a segunda chegada dos portugueses é aqui nessa ilha da Madeira, tá? E isso também isso acontece em 1419, e isso vai simbolizar aí mais poder e mais um grande território para os portugueses nessa expansão marítima. Eu coloquei aqui para vocês separado o projeto e a estratégia de Portugal, porque isso também é importante da gente entender. Percebam. Ele conquista o Estreito de Gibraltar, depois ele conquista a Ilha da Madeira, ele está fazendo todo um percurso muito próximo ali da costa africana. E isso não era à toa, né? Não era de forma despretensiosa. O objetivo, né, o projeto, era alcançar o Oriente por meio do contorno do périplo da África, né? Então, dar a volta ali no continente africano para chegar até as Índias, para chegar ao Oriente. A estratégia adotada era o que a gente chama de cabotagem, tá? É navegar ali bem próximo à costa, bem próximo às terras do continente africano. Por que que isso acontecia? Porque esses portugueses, na verdade, tinham um medo muito grande, né? Apesar de um dos fatores que influenciaram essas grandes navegações dos portugueses terem sido também a busca por aventuras, existe um medo muito grande tanto do desconhecido quanto das águas, né? Dos mares, dos monstros marítimos que existia ali nesse oceano, que as lendas, né? Os contos falavam sobre isso.
Inclusive, fazendo um adendo aqui, né, abrindo um parêntese, nós vamos gravar um vídeo somente sobre essa questão do medo, né, nesse período, principalmente relacionado ao medo dos mares, tá? Então aguarde que logo logo a gente vai liberar aí a aula sobre esses medos para complementar essa aula sobre grandes navegações, ok? Então, o objetivo era navegar e fazer essa navegação de cabotagem próximo ao litoral para que eles se sentissem mais seguros para fazer essa volta aí no périplo da África, ok? Então aqui eu coloquei no mapa para vocês ilustrando justamente qual era, né, esse objetivo. Então sair ali de Portugal, fazer todo esse contorno muito próximo do continente africano. Okay? Voltando aqui então na nossa linha do tempo, logo depois de 1419, que é essa chegada à Ilha da Madeira, nós temos aqui a chegada a Açores, né, que também vai contribuir para que Portugal continuasse a empreender essas grandes navegações. Olhando aqui no mapa, conseguimos perceber onde ficava Açores, né? Bem próximo, inclusive, de Madeira, um pouco afastado da costa, mas ainda assim é próximo a esse continente africano. A próxima data importante que nós temos é de 1434, em que eles vão conseguir, os portugueses, os navegantes portugueses, vão conseguir passar pelo Cabo do Bojador, e isso vai influenciar nesse entreposto comercial, né? Mais um território conquistado por esses portugueses e que vai fortalecer essas grandes navegações, ok? Então, em 1434 tem a passagem pelo Cabo do Bojador, que vai trazer mais uma conquista para os portugueses. Em 1488, existe uma grande vitória para os portugueses, né? Inclusive o Bartolomeu Dias, ele vai se tornar um grande herói português. Esses grandes navegantes, eles acabam se tornando naquele período, para as suas nações, grandes ídolos. Então, o Bartolomeu Dias foi um deles, porque ele conseguiu passar pelo Cabo das Tormentas, né? E tem esse nome não à toa. Era um território de bastante turbulências, né, ali, de bastante tempestade. E ele vai conseguir passar por esse Cabo das Tormentas. E por isso mesmo, por ele ter conseguido passar pelo Cabo das Tormentas, eles vão mudar esse nome do Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança. Como eu mostro aqui no mapa para vocês, essa linha, a linha verde, simboliza a ida, né, do Bartolomeu Dias para atingir ali Calicut, né? Depois a gente vai falar sobre isso, sobre a chegada a Calicut, que Vasco da Gama vai conseguir chegar aí nesse importante território para realizar comércio com a Índia. Tá? Então, consegue passar ali pelo Cabo das Tormentas, que não é o extremo sul, né, do continente africano, mas que vai simbolizar uma grande vitória para os portugueses. A próxima data da nossa linha cronológica aqui não é de Portugal, é da Espanha, porque como eu disse, a gente falou agora há pouco em relação à Espanha, em 1492 os espanhóis, né, Cristóvão Colombo, chega aí na região ali do Caribe, né, e aí é o mesmo mapinha que vocês viram agora há pouco, simbolizando, né, demonstrando essas viagens que o Cristóvão Colombo fez às Américas, né? Então, em 1492 é um marco muito importante dentro dessas grandes navegações. A próxima data é em 1497, justamente quando o Vasco da Gama consegue atravessar, de fato, realizar esse contorno do périplo da África. O Bartolomeu Dias consegue passar pelo Cabo das Tormentas, mas ele não realiza essa virada, essa volta, né, aí do périplo da África. Quem faz isso é o Vasco da Gama lá em 1497, né, ele consegue aí atravessar esse território e ele atravessa de Lisboa a Calicut, né? Como eu disse, é uma região importante e estratégica ali para o comércio dessas especiarias, ok? Então, em 1497 tem essa importante
conquista, esse importante avanço dos portugueses em relação às grandes navegações. A próxima data aí é em 1499, quando também chega a Calicut, um outro personagem, e por uma rota alternativa, que é o Pedro de Covilha, né? Na verdade, ele traça aí um caminho alternativo que não seja o périplo da África, tá? Então, se vocês olharem aqui nesse mapa, e esse mapa é bastante interessante, porque ele mostra as principais viagens desses portugueses, né? Em azul aí nós temos a viagem de Pedro Álvares Cabral, né? Mostrando a chegada dele ao Brasil em 1500, mas e que depois dali ele partiu para o seu destino, que de fato era as Índias, né? A linhazinha alaranjada é a viagem do Vasco da Gama. A viagenzinha em vermelho é do Bartolomeu Dias, então, como eu disse, ele chega, ele passa pelo Cabo das Tormentas e ele retorna, né, para contar para esses portugueses que era possível, que ele tinha conseguido passar por esse cabo, né, então possibilitando um novo caminho, um novo percurso para esses portugueses nessas grandes navegações. E em verde aí esse caminho do Pedro de Covilha, que vai empreender uma rota alternativa à navegação pelo Oceano Atlântico e pelo périplo africano. E por fim nós temos então em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, e aí outro mapinha mostrando para vocês como aconteceu, né, essa viagem dele. A linhazinha vermelha mostra a ida dele, então ele chegando no Brasil, região de Porto Seguro, que hoje é Porto Seguro, e depois continuando a sua viagem até o Oriente. Depois ele volta, né, faz comércio ali, enfim, conquista outros lugares também, e depois ele volta para Lisboa. Okay? Então essas são as principais conquistas. É óbvio que dentro disso daqui a gente poderia continuar, né, várias conquistas que foram feitas, mas como o nosso objetivo é tratar sobre a história do Brasil, é entender o contexto anterior à conquista do Brasil pelos portugueses, a gente vai parar por aqui, né, nessa linha cronológica. No entanto, é muito importante a gente pensar também a questão dos tratados. Por quê? A partir do momento em que Portugal e Espanha começam a navegar por esses mares, é importante também que eles tomem posse, né? E que eles estabeleçam ali que aquele território faz parte do seu território, né? Então, para isso existiam esses tratados. E não existiu apenas o Tratado de Tordesilhas, né? Geralmente, quando a gente vai estudar, é muito comum que a gente foque no Tratado de Tordesilhas, mas a gente precisa entender que até chegar no Tratado de Tordesilhas eu tenho outros dois tratados que vão ser muito importantes para essa definição territorial entre Portugal e Espanha. Então eu tenho aqui, por exemplo, aqui na apresentação eu coloquei para vocês, em 1479, eu tenho um tratado chamado Tratado de Alcaçovas, em que divide a terra através de um paralelo traçado a sul das Ilhas Canárias, que reconheceu, né, a Portugal o poder exclusivo sobre as terras ao sul do arquipélago, ficando essas ilhas na posse de Castela. Então, o que isso significa? Significa que eles traçaram aqui, né, como mostra esse mapa, uma linha imaginária na horizontal, dividindo essas terras aqui para as posses aí da Espanha, na parte norte, e a parte sul ficaria aí sob o domínio dos portugueses, tá? Então esse foi um dos primeiros tratados entre Portugal e Espanha para delimitar essas terras, a posse dessas terras. Um segundo tratado que é muito importante é o de 1493, e que poucas pessoas, né, conhecem ou falam ou dão importância a esse tratado. Qual é a história desse tratado? Por que ele aconteceu e por que ele não foi colocado em prática, né? Em 1493, então, nós já temos a consolidação da Espanha como um Estado moderno. E vendo todas as conquistas que os portugueses estavam conseguindo, né, ali nas suas grandes navegações, territórios conquistados,
a Espanha também não queria ficar para trás, né? E isso começa a ser um motivo de bastante conflito entre essas duas nações. Como essas duas nações são ambas católicas, né, muito religiosas, a igreja foi convocada, digamos assim, para poder intermediar esse conflito, para tentar chegar a um consenso. E aí foi quando o Papa, que na época chamava Alexandre VI, se eu não me engano, vai ser solicitado para tentar resolver essa peleja, né, essa pendenga entre Espanha e Portugal. A proposta, então, do Papa na época, e por isso mesmo, né, esse tratado também vai ser chamado de bula papal, mas na verdade é a bula intercoetera, né, pode vir com esses dois nomes, porque na verdade um bula papal é o documento produzido, né, pelo Papa. Então a gente pode chamar de tratado bula intercoetera. Eu coloquei aqui para vocês o nome desse tratado direitinho e a definição, né? O que vinha a ser? Era uma linha imaginária que dividia os territórios do Atlântico, né, entre Portugal e Espanha. Coloquei aqui no mapa para vocês o local, mais ou menos, onde passaria essa linha imaginária, né? Seria então a 100 léguas aí a oeste das ilhas de Cabo Verde, seria traçado uma linha imaginária. O território que existia a leste, né? Portanto, todo esse território do lado de cá ficaria sob posse dos portugueses e o território a oeste ficaria sob posse dos espanhóis. Acontece que Portugal não aceita, né, esse tratado e muitos historiadores questionam, se perguntam o porquê desse tratado não ter sido aí colocado em prática, por que o rei de Portugal não aceitou esse tratado. Existe muita especulação, uma delas é o fato de que os portugueses já saberiam, né, que existia terras ali naquele território, queriam conquistar, queriam uma marcação maior para a sua posse, né? Então, uma das hipóteses desse tratado não ter dado certo é justamente o fato de que Portugal queria que não fosse apenas 100 léguas aí, né? Tanto é que depois vai ser proposto, né, já indo aqui para a próxima linha que a gente tem da nossa aula, que desses tratados, que é o próprio Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, que também foi aí intermediado pela Igreja Católica, ainda pela figura do Papa Alexandre VI, né? Então, ele propõe, então, que não seja mais 100 léguas a oeste dessas ilhas, mas sim 370, né, que é justamente o que a gente conhece por definição do Tratado de Tordesilhas. Então, coloquei aqui a definição para vocês. Todas as terras descobertas até o limite de 370 léguas, né, que seria mais ou menos 2.500 quilômetros, a oeste de Cabo Verde, seriam de domínios portugueses, sendo as restantes de posse espanhola. E aí eu trouxe aqui também, assim como um tratado intercoetera, né, a bula intercoetera, eu coloquei aqui um mapa para mostrar essas duas linhas imaginárias. E aí o interessante da gente pensar é que, se vocês prestarem bastante atenção nesse mapa, vocês vão ver que o tracejado, a linha imaginária da bula intercoetera nesse mapa, ele está bem mais próximo das terras brasileiras do que o mapa anterior que eu mostrei para vocês. Isso demonstra que não havia ainda uma noção muito próxima, né? Não se sabia muito ao certo do que, qual pedaço, qual é a dimensão correta, né, desse território, tá? E existem vários mapas, se você procurar aí na internet, for lá e der uma bugada lá, um mapa da bula intercoetera e do Tratado de Tordesilhas, você vai encontrar uma infinidade de mapas e cada um vai trazer a linha imaginária em um território diferente, né? Mas na verdade isso não importa. O que importa é que no Tratado de Tordesilhas, proposto pelo Papa,
pelo Papa Alexandre VI, vai aumentar aí a posse portuguesa, né, até 370 léguas. E isso vai ser muito importante para os portugueses, porque vai simbolizar também, pega essa, meninos, isso aqui é importante para você aí que vai fazer o vestibular, porque a gente precisa pensar, questionar, por que será que esse tratado lá da Intercoeteira não deu certo, né? Por que Portugal não aceitou? E qual a consequência disso? Principalmente isso, qual a consequência dessa mudança do Tratado da Intercoeteira para o Tratado de Tordesilhas? Pois bem, eu digo para vocês, Portugal, com essa delimitação maior, ao invés de 100 léguas, 370 léguas, Portugal ganhava em territórios. Isso significava que Portugal tinha basicamente o domínio, olha só aqui na tela, tinha o domínio de todo esse Atlântico Sul. E isso simbolizava um poder, né, para esse Estado português muito grande, tá? Então, mais uma vez aí a questão do fortalecimento do Estado aparecendo aqui como grande incentivador, né, motivador e também de consequência dessas grandes navegações, tá ok? Então, isso é importante. Resumindo, o Tratado de Tordesilhas vai dar a Portugal o monopólio desse oceano aí, de todo esse território do Oceano Atlântico Sul, tá? Quando a gente fala disso em sala de aula, muitos alunos, na verdade alguns alunos, porque isso é muito comum, né? A gente joga as informações, fala as coisas para vocês e às vezes vocês não questionam, não param para perguntar, para se questionar do porquê que aquilo aconteceu, né? Esse é um dos fatores, como eu acabei de explicar para vocês. Então, o Tratado de Tordesilhas, ele vai ser fundamental para que Portugal fortalecido. Mas por que esses tratados foram estabelecidos apenas entre Espanha e Portugal? E onde estavam os outros países, né, em toda essa história? O que estava acontecendo com eles? Bom, acontece, meninos, que nesse momento não é que os outros países vão aceitar isso de bom grado e de jeito nenhum. Nós vamos ver em História do Brasil, daqui na próxima aula, muito provavelmente, ou ao longo do curso de História do Brasil que a gente vai ministrar aqui no canal, a gente vai ver que o Brasil, por exemplo, vai sofrer invasões, né? A invasão dos holandeses, por exemplo, que é a mais famosa, mas teve a invasão também dos franceses, do nosso território. Depois, mais pra frente, né, na verdade, ali no meio disso tudo, tem os ingleses, navegando e conquistando a região ali da América do Norte. Então, esses outros países não vão aceitar de bom grado. Esses tratados, eles vão ser feitos entre Portugal e Espanha, uma vez que as duas nações vão ser as primeiras a empreender essas grandes navegações. Elas estavam em disputa em relação a esses territórios e, como eu disse, a igreja vai intermediar esses tratados, mas esses outros países não vão aceitar assim de bom grado e simplesmente não, tá? Eles vão questionar e vão atrás, vão invadir esses territórios e vão tentar também conquistar estes novos territórios, tá? Bom, esses tratados, então, são extremamente importantes para a gente entender essas grandes navegações. E por último, aqui para a gente já caminhando para o final da nossa aula de grandes navegações, nós temos que entender também as consequências dessa expansão marítima e comercial. Quais foram as consequências práticas desse grande empreendimento, principalmente dos portugueses e dos espanhóis, né? E aí eu elenquei aqui para vocês algumas dessas consequências que são importantes para a gente pensar, para a gente questionar. Por exemplo, a primeira aqui, a mudança do eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico. Na verdade, ocorre um deslocamento dessa atividade comercial que antes era nesse mar Mediterrâneo, que era ali na Europa, e agora ela vai se voltar para esse novo mundo também, né? Vai se voltar para esse Atlântico. Então, isso é muito importante. O segundo fator, o crescimento do comércio internacional, isso está interligado ao primeiro fator dessa mudança do eixo econômico.
uma globalização, né? Muitos historiadores falam dessa questão da globalização já nesse período, uma vez que essas mercadorias elas começam a circular ali no mundo como um todo, né? E começam a influenciar também, dominar outras culturas, né? Falando aqui em termos culturais também. Então ali começa um processo de globalização, a gente pode falar isso desse período, dessas consequências das grandes navegações. Outro fator é o afluxo de metais preciosos para a Europa, né? Ou seja, uma vez que um dos fatores, né, das motivações dessas grandes navegações foi justamente a busca por metais preciosos, obviamente ao encontrar esses metais preciosos nessas novas terras, isso faz com que essas nações se enriqueçam e automaticamente se fortaleçam, né? Lembrando lá do comecinho da nossa aula, quando a gente falava sobre mercantilismo, uma das práticas desse mercantilismo era justamente buscar esse fortalecimento desse estado, buscar o metalismo, buscar aí ter uma balança comercial favorável ao país. E essa dominação de outros territórios, domínio de outros territórios, a exploração dos metais preciosos nesses territórios vai contribuir para o enriquecimento e, consequentemente, o fortalecimento desses estados. Aqui eu cito principalmente Portugal e Espanha, né, porque nós estamos falando deles como pioneiros, mas os outros países também vão acabar se fortalecendo, se enriquecendo com tudo isso, ok? Nós temos também a colonização, que é uma consequência, né, desse projeto todo, dessas grandes navegações. Seria então, né, esses países, essas grandes potências europeias colonizando, dominando esses outros territórios e se enriquecendo por meio dessa dominação. Temos também a escravidão ela vai ser uma das grandes consequências também dessas grandes navegações. Então você tem ali Portugal a partir do momento em que ele está navegando na costa do continente africano, ele vai já ali dominar tribos, escravizar esses africanos, né, e começar a realizar o que a gente está chamando de tráfico negreiro, que também lembrando, né, mais uma vez lá do começo da nossa aula, quando a gente falava sobre mercantilismo, né, que uma das práticas mercantilistas também é essa questão do escravismo, né, do tráfico negreiro. Por último, a gente tem aqui um acúmulo de capitais pela burguesia europeia, né? Então, essa burguesia que tinha como objetivo apoiar, né, apoiava esse rei, apoiava essas grandes navegações, querendo estabelecer novos comércios para enriquecer, esse é um dos objetivos que é alcançado, né, por meio dessas grandes navegações. Então, essa burguesia, ela consegue acumular esses capitais e que isso lá na frente vai ser extremamente importante para a consolidação do que a gente chama de capitalismo, ok? Então, lembrando aqui, fazendo um resumão, né, do que nós vimos, né, de toda essa aula, as grandes navegações é um empreendimento extremamente importante nesse período de transição entre a Idade Média e o mundo moderno, é um período de consolidação desse mundo moderno. Essas grandes navegações têm como motivações, né, a busca por novas rotas comerciais, principalmente, né, para chegar ali até o Oriente e conseguir comercializar especiarias. Outro fator que vai influenciar, que vai motivar essas grandes navegações também é a necessidade de superar uma crise europeia advinda desse final dessa Idade Média, né? Então, buscar metais preciosos vai ser um fator muito importante para essas grandes navegações também. Conquistar novos territórios, tudo isso culminando nesse mesmo objetivo de enriquecimento, fortalecimento, ok? O contexto político-econômico, nós falamos que é o absolutismo, né, o antigo regime, a questão política, o absolutismo, e a questão econômica, o mercantilismo. Mercantilismo como sendo uma prática, né, um conjunto de práticas econômicas, reunindo metalismo, balança comercial favorável, escravismo, né, colonialismo, enfim. Esse é o mercantilismo que se insere nesse contexto todo dessas grandes navegações
nações, e de absolutismo, que é a centralização do poder nas mãos do rei e formação dos estados nacionais, que vai ser fundamental para conseguir realizar essas grandes navegações, certo? Além disso, aí nós vimos outra questão dos pioneiros, né? Vimos que Portugal e Espanha são os pioneiros, são os primeiros a empreender essas grandes navegações, principalmente por serem os primeiros países a se formarem enquanto estados nacionais, né? Por serem países, principalmente no caso de Portugal, possuir experiência, tecnologia para isso, né? Com as naus, com as caravelas, com as bússolas, né? Com os equipamentos que são desenvolvidos principalmente na Escola de Sagres. A localização geográfica também vai contribuir muito para essas grandes navegações, para que os portugueses fossem ali os primeiros a empreender isso, ok? Vimos também uma linha cronológica dessas conquistas, das principais conquistas dos portugueses, passando por Ceuta, pelo Estreito de Gibraltar, que foi um domínio muito importante para eles, né? A Ilha da Madeira, e principalmente, a principal de todas essas conquistas, vai ser o fato de Bartolomeu Dias ter conseguido passar pelo Cabo das Tormentas, que depois vai mudar para Cabo da Boa Esperança, em que ele consegue passar por ali, facilitando mais próximo do sonho, né, do projeto de realizar o contorno do continente africano, do périplo africano. Por fim, nós vimos os tratados, né, que são extremamente importantes para entender esse estabelecimento desses territórios entre Portugal e Espanha, principalmente o Tratado de Tordesilhas, né? Por fim, vimos a questão das consequências, né, que todas essas grandes navegações, essas conquistas trouxeram para esse homem moderno, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês, né? Se você tiver dúvidas, deixa aí nos comentários, a gente responde para você, né? A gente está sempre aí observando, lendo esses comentários, a gente gosta bastante dessa interação, a gente vai responder essas questões, essas dúvidas ali, mas se você preferir também, você pode mandar um direct lá no Instagram do canal, que a gente esclarece as dúvidas de vocês, ok? No mais, muitíssimo obrigada pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui o seu like se essa aula, né, te ajudou de alguma forma. Curta, compartilhe, comente, como eu disse, né, que isso tudo ajuda e nos incentiva a continuar aqui na ativa, a continuar produzindo novos vídeos para vocês, ok? Muitíssimo obrigada, um beijo.